Boldenona é um esteroide muito utilizado pelo público feminino, mas existe pouco o quê? Conhecimento sobre sua real aplicabilidade e a segurança no uso desse medicamento, o que pode ser potencialmente grave. Sou o Dr. Gabriel Feitosa e hoje vamos destrinchar tudo sobre Boldenona. Então não se esquece de deixar teu like para me mostrar que esse tipo de conteúdo agrega na tua vida, eu vou produzir mais para você e logicamente se inscrever no canal. Pra quê? Não perder nenhuma novidade, né? Não, vamos lá, não dorme, cara. Não dorme. Você não quer perder nenhuma novidade. Eu até fiquei emocionado aqui. Não vai perder nenhuma novidade. Se inscreve. Vamos lá. Ó, Boldenona. Boldenona. O que a gente precisa saber? Boldenona. Conhecida também como equipoise. Equipoise. Vamos dizer por quê. Beleza. O que a Boldenona é? A Boldenona, ela vem da testosterona. Ela é uma esteroide derivada da testosterona. Então ela é da mesma família. Será que ela tem um comportamento parecido com a testosterona? Vamos discutir. Boldenona é, na verdade, o quê? Uma molécula que tem uma semelhança estrutural muito parecida com a metandrostenolona. Gabriel, metandrostenolona, nunca ouvi falar de anabol. De anabol. Porém, apesar dela ter uma conformação molecular muito parecida, ela é basicamente um de anabol sem ser 17 afoquelado, ela não tem as características semelhantes ao de anabol. Ela é bem diferente. Eu quero que você comente aqui embaixo se você já utilizou. Beleza. Ela é um esteroide que ela tem o quê? Algumas propriedades. Então, ela muda colesterol? Colesterol? Bem, ela não é 17 afoquelado. Então ela não mexe tanto no colesterol e não é tão tóxica ao fígado. Então, fígado e colesterol não é algo que a gente se preocupa tanto, porque ela não é 17 alfa-alquelado. Justamente por não ser 17 alfa-alquelado, por não ter uma conformação molecular de 17 alfa-alquelado, como a metandrostenolona, que é o de anabol, ela não pode ser consumida pela via oral. Então, Boldenona é um esteroide injetável, tudo bem? Injetável, ela precisa ter o quê? Uma formação de um éster para ser liberada no organismo injetável, intramuscular. Beleza? Beleza. O lado bom disso é que ela não mexe tanto com colesterol e não é tóxica ao fígado de maneira significativa. Qual é o éster que a gente tem de Boldenona? A gente tem 1-decilinato de Boldenona. É o éster mais conhecido. Que tem o quê? Tem uma meia-vida longa. Meia-vida longa. De quantos? Cara, depende muito, né? É de 12 a 28 dias. Realmente tem uma grande diferença entre as fontes da literatura, né? De forma geral, o que é que você precisa entender? Boldenona é um esteroide que tem uma meia-vida longa, ou seja, ela vai durar muito tempo no teu organismo. Meia-vida é o tempo que a droga leva para atingir metade da sua concentração. Então, por exemplo, eu atingi uma concentração X, para essa concentração ir para X sobre 2, eu vou levar ali de 12 a 28 dias. Então ela vai demorar para sair do meu corpo. Sim. Qual é a vantagem disso? Né? Então a gente tem o quê? Tem um efeito anabólico. Anabolismo longo, porque vai ficar mais tempo no organismo, vai se empilhar mais dose no organismo, então vai durar mais tempo o efeito anabólico, que é o efeito que a gente espera, o efeito de ganho de massa muscular. Só que o que é que acontece? Qual é o pulo do gato quando a gente pensa em Boldenona também, em ser meia-vida longa? Qual é o prejuízo disso? Está em relação aos colaterais. Por quê? Porque eles vão durar mais tempo. Ela vai demorar para sair do organismo. Então, a partir do momento que eu começo a ver que estou tendo efeito colateral, mesmo que eu pare de usar a substância, ela ainda vai ficar no meu organismo um tempinho ali. O que é algo que pode ser deletério. Então, por exemplo, eu começo a perceber que eu estou tendo uma queda de cabelo. Eu começo a perceber que eu estou tendo um aparecimento de espinhas. Beleza. Se eu estou usando oxandrolona, às vezes eu suspendo, já resolve logo. Porque a oxandrolona é oral. Vai ficar pouco tempo no meu organismo. Meia-vida curta. 9 horas. Boldenona, parei de utilizar. 28 dias para ela cair pela metade a concentração.
Efeito anabólico ainda vai ter, mas efeito androgênico, efeito colateral, também. Beleza? Beleza. Entendi, Gabriel. Entendi. O que mais que eu posso esperar de efeito colateral da boldenona? Bem, a gente está falando de todos os efeitos androgênicos. Então o que acontece? Quando a gente está falando de um esteroide anabólico, a gente tem um efeito anabólico e a gente tem um efeito androgênico. O efeito androgênico tem o quê? Tem relação com o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos, que são os efeitos colaterais, né? Então a gente pode ter queda de cabelo, espinha, como a gente falou. Nas mulheres a gente pode ter uma virilização, que é o quê? Masculinização da face, hipertrofia do clitóris. A gente pode ter o que mais? A gente pode ter engrossamento da voz. A gente tem outros efeitos secundários dos esteroides. Por exemplo, ela pode aumentar o hematócrito, deixar o sangue mais grosso. Isso pode aumentar a chance de trombose. Ela pode também agredir o coração e reduzir a saúde cardiovascular. Ela não tem tanto efeito no colesterol, mas ela influencia também no colesterol. Então, por exemplo, ela pode baixar o colesterol bom, principalmente, o que aumenta a chance do indivíduo ter um infarto. Então é importante ter esse cuidado. Importante ter essa cautela na hora de utilizar. E a boldenona, gente, é um esteroide que tem um potencial anabólico relativamente baixo e um potencial androgênico também baixo. Por ter um potencial androgênico baixo, ela tem baixa capacidade de virilizar a mulher. Por isso, é um esteroide anabolizante que acaba sendo o quê? Sendo queridinho das mulheres. Mulheres. Por quê? Porque ela é pouco androgênica. Só que o que acontece? Ela é pouco androgênica nas doses adequadas. Existe dose adequada de boldenona, onde a gente tem segurança clínica do uso desse medicamento, e aí é onde tem o pulo do gato. Cara, a boldenona não tem estudos clínicos de grande qualidade em seres humanos. Ela é um esteroide veterinário. Por isso que, como eu falei mais cedo, o nome dela é equipoise. Equipoise. Então ela é um esteroide utilizado em animais. Equipoide vem de quê? De cavalo, de equino. Então a gente não tem segurança clínica em estudos científicos do uso da boldenona. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas, Gabriel, a galera no meio do fisiculturismo usa, né? Por isso que a gente sabe as propriedades dela, o que é que acontece. Eu vou falar aqui pra você, do ponto de vista prático, o que é praticado, mas logicamente que se é um medicamento que é para animais, eu indico que você jamais utilize. Mas é lógico que você precisa aprender. Tudo bem? Beleza, beleza. E aí, né, a gente sabe que em mulheres, por ser pouco androgênico, é um esteroide que é utilizado. Lógico que se eu tenho um esteroide que é pouco androgênico e eu boto muita dose e exponho essa mulher por muito tempo, eu vou ter muitos efeitos colaterais. Isso é importante que você fique bem solidificado na sua mente. Porque não é porque o esteroide tem uma propriedade X que eu posso torar a dose. É a mesma lógica da oxandrolona. É a mesma lógica de qualquer outro esteroide anabolizante. Se eu tenho um esteroide que é pouco androgênico, ele tem menos capacidade de virilizar. Mas se eu toro o pau na dose no tempo de uso, e principalmente se aquela mulher tem muita sensibilidade a um androgênio, ela vai ter muito colateral. Beleza? Na prática, o que é que as mulheres utilizam? Algo na faixa de 50 a 150 miligramas por semana, tá bom? Ela não precisa de aplicações de mais de uma vez por semana. Por quê? Porque a meia-vida dela é longa, então ela fica estável no organismo sem precisar de aplicações frequentes, tá? Lembrando que isso daqui não é uma indicação, que você não deve utilizar isso daqui. Por que que não deve utilizar? Porque é um medicamento veterinário, tudo bem? E homens, é aquela coisa. Boldenona, na prática, vou ser sincero com você, na prática é um esteroide que não tem um efeito anabólico tão grande e tende a ser algo que em homens não vai valer muito a pena, mesmo pro cara que é atleta. Pro cara que é atleta e quer colocar um esteroide adicional ali, pode até ser como terceira medicação. Então, por exemplo, o cara já está usando 2 esteroides e quer um terceiro esteroide para dar um efeito anabólico um pouquinho menor ali, mas não ter tanto um efeito androgênico, ele pode botar a boldenona, né? O cara que é atleta. Mas eu não estou indicando que faça isso, mas é o que tem mais lógica, tá? Então ele não entra como, por exemplo, vou fazer um ciclo de boldenona em homem. Não. A boldenona no atleta entra principalmente como terceira medicação, sabendo que ela não vai ter aquela coisa significativa, tá certo? E as doses são maiores, né, de 300 a 600 miligramas por semana. Gabriel, você não falou que era um medicamento veterinário? E essa galera consegue esse medicamento aonde? Cara, infelizmente eles conseguem no mercado clandestino, no mercado paralelo. No mercado paralelo tem tudo,
né? Mas você está lidando com um indivíduo que está vivendo na ilegalidade, né? Então, muitas vezes, o ser ali que vende, né, o traficante, ele está vendendo boldenona, mas na verdade não é boldenona. Na verdade é testosterona. E sendo testosterona, a gente sabe que a testosterona tem o quê? Tem o contrário disso daqui. Ela tem alto poder anabólico, a testosterona, mas também tem alto poder androgênico. E aí a mulher, achando que está usando boldenona, que é uma coisa pouco androgênica, nessas doses aqui é tolerável, às vezes ela está usando 150 mg de testosterona, que é uma dose maior do que um homem saudável produz. E aí ela vai virilizar pra caramba. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mercado paralelo é uma roleta russa, é algo que eu sempre bato na tecla aqui. Tudo bem? Beleza. Beleza. Em relação à boldenona, Gabriel, tem mais alguma particularidade? Bem, é um esteroide que a gente tem muitos relatos de aumento de apetite, tá bom? Apetite. E alterações de humor. Gabriel, a gente tem estudos que respaldem por que disso? Bem, a gente não tem estudos em humanos para respaldar isso, a gente não faz a mínima ideia do porquê que isso acontece. Mas a gente tem teorias. Talvez boldenona altere, por exemplo, mecanismos, né, cerebrais que influenciam a liberação de neurotransmissores, como, por exemplo, serotonina. Talvez a boldenona influencie na acetilcolina. Só que, na verdade, cara, qualquer esteroide faz isso, né, mexe em neurotransmissor. A gente não sabe ao certo o quanto que a boldenona faz isso e se ela realmente faz isso de maneira diferente dos outros esteroides. Por que que acontece? A galera tem na cabeça que tomou boldenona vai aumentar a fome. E ela começa, às vezes, a somatizar isso. Então ela usa algo e por achar que aquilo ali faz aquele efeito, ela começa a sentir aquele efeito. E isso é muito comum. Isso é muito comum. E você é uma pessoa acima da média. Você sabendo disso, né, primeiro você não vai usar boldenona. Mas mesmo que usasse, você não iria somatizar as coisas. Porque você sabe que o quê? Que é preciso ter uma evidência mais robusta para eu poder afirmar algo. Tudo bem? E é claro, se você é acima da média, ó, você não vai esquecer de deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal. Tudo bem? Beleza, a gente começou aqui, você entendeu a boldenona. Logicamente, não é uma opção adequada para seres humanos, mas sua irmã, a metandrostenolona, conhecido de anabol, pode ser sim, e tem sim estudos humanos com esse tipo de medicamento. E eu tenho um vídeo completo aqui para você. Te espero lá e um grande abraço.